segundos, ele desaparece. Meu menino que desapareceu já faz 15 anos, né? E eu tô à procura, né? Toda vez fico procurando ele para saber a notícia, né? O que houve. E pegaram ele, enfiaram ele dentro de um carro e levaram embora. Começa uma corrida contra o tempo, o desespero de mães em busca de respostas. Que onde ele estiver, que ele me dê notícia. E que Deus abençoe ele onde ele estiver, que eu amo muito. Só isso. Para elas não existe a palavra desistir. Você tem esperança de que um dia esse caso vai ser resolvido? Eu tenho esperança, eu tenho certeza que vai ser muito difícil, como já vem sendo, mas o que ajuda e dá força pra gente é estar junto com outros familiares, então isso faz a gente ter força pra acreditar. Os familiares colocam toda a crença na polícia. O trabalho da investigação é complexo. O desaparecimento dessas pessoas é como o desaparecimento de uma criança de 2 anos, de 3 anos. Ela se dá de um minuto para o outro. E muitas vezes a aflição chega ao fim. Reencontro de 4 anos, filho e mãe. É isso aí, obrigado. É você mesmo. É você mesmo. Você acompanha todas essas histórias agora no Documento Verdade. Olá, boa noite. Todos os anos, 250 mil pessoas desaparecem no Brasil. São 22 pessoas a cada 45 minutos. O Ministério da Justiça estima que pelo menos 40 mil sejam menores de idade. O Documento Verdade vai mostrar histórias comoventes de mulheres que ainda esperam o retorno dos filhos. É o caso das mães de Maio e das mães da Sé. Mas como é o processo de investigação quando alguém desaparece? Ontem fez 6 anos que foi afastado desaparecido. Cada um foi para sua casa, só que ele não chegou em casa. A gente procurou por lá, fez boletim de ocorrência, se sabe de alguma coisa e possa dar uma informação e vir aqui para casa. A Daniela é minha filha, ela desapareceu no ano 2000, do bairro da Zona Leste, Sapopemba. Já está se completando, em janeiro completou 15 anos que ela desapareceu. Marcelo Lima da Silva é meu filho e ele está desaparecido já há 4 anos. O Leandro é meu filho, tá? Ele está com 33 anos, desapareceu no ano 2000, no dia 8 de setembro. É meu filho, Leonardo de Souza Campioto. Então, ele veio do trabalho, depois saiu, foi se encontrar com um amigo. E aí se encontraram, o amigo disse que voltou. Né, se encontraram, cada um foi para sua casa, só que ele não chegou em casa. São anos de uma busca sem resposta, de um silêncio profundo. Minha filha desapareceu em 23 de dezembro de 95, a 120 metros de distância da nossa casa. E de um luto inacabado. Quando você é mãe, você não está preparada para você perder um filho. Mas quando acontece que uma fatalidade que ele vem a falecer, você vive um luto real. Você enterrou um corpo, você sabe que ele morreu e que ele não vai mais voltar.
Agora, quando ele desaparece, é muito pior. Porque você vive a dor da incerteza. Faltavam apenas 2 dias para o Natal. A filha da Ivanise tinha ido visitar uma amiga que fazia aniversário e morava no mesmo bairro que ela, na zona norte de São Paulo. Por volta de 8h30 da noite, ela e uma outra amiga foram embora juntas e fizeram esse mesmo caminho que eu estou fazendo agora, a pé. Aqui nesta esquina, onde antes de ser uma empresa era um supermercado, as duas se separaram e cada uma foi para um lado. Fabiana, então, seguiu sozinha nesta direção, mas nunca chegou aonde deveria. Foi exatamente nesta rua que ela desapareceu, a 120 metros de casa. Eu passei o dia de Natal na rua procurando pela minha filha, entendeu? Essas datas são as piores da minha vida. Durante 3 meses eu procurei a minha filha sozinha. E aquilo foi fui me degradando. Eu cheguei assim no limite da loucura. Ivanise foi além. Viajou por quase todo o país em busca de Fabiana. A cidade mais longe que eu já fui foi no sertão da Bahia, numa cidade chamada Mundo Novo, que fica a quase 600 quilômetros de Salvador. Uma pessoa mandou uma fotografia de uma moça que ele achava parecida com a minha filha, só que ele tirou a foto de longe, para ela não perceber. E eu não sei se, eu acho que a vontade de ser a minha filha era maior do que enfrentar a realidade. Eu mostrei aquela foto para o pai dela, mostrei aquela foto para minha outra filha, e eles falavam que não, mas eu tinha que ver. E quando nós chegamos lá, que eu vi que aquela moça não tinha nada a ver com a minha filha, eu quase enlouqueci naquele lugar. Porque tinha esperança. Sim, e assim, todas as vezes que eu fui atrás de uma informação dessa, eu levei roupa para trazer minha filha embora. Eu levei roupa, calçado, mesmo sem saber se ia servir no pé dela, entendeu? Você alimenta uma expectativa de que finalmente chegou o fim da tua busca. A vontade de ser é maior do que a possibilidade de... Você tem 50% de chance de ser e 50% de chance de não ser. Mas até hoje as buscas foram em vão. Já são quase 21 anos e nada. Nenhuma pista. Se está viva, por que ninguém nunca viu? Se está morta, cadê o corpo? E aí a tua vida vira um tormento. Em 1996, a Ivanise percebeu que não estava sozinha. Foi nesse ano que ela fundou a organização não governamental Mães da Sé. E hoje a Ivanise tem centenas de parceiras de dor. São mães, pais, irmãos, tios, enfim, familiares que perderam alguém porque esse alguém desapareceu. Ivanise, é muito importante essa união nesse momento. Sim, nós somos uma família. Uma família irmanada pela mesma dor. Desde então, a cada 15 dias, as Mães da Sé se reúnem na Praça da Sé, Marco Zero de São Paulo, e se sentam na escadaria da Catedral. Aqui elas ficam por algumas horas, fazendo uma manifestação sofrida e silenciosa. A ONG uniu parentes e voluntários e trabalha para solucionar casos e dar apoio jurídico e psicológico às famílias. Em 20 anos, já cadastrou mais de 9.200 desaparecimentos e colaborou diretamente para o encontro de mais de 4.300 pessoas, com divulgação e trabalhos junto à polícia. E, principalmente, fé e união.
que desapareceu já faz 15 anos, né? E eu estou à procura, né? Toda vez fico procurando ele para saber a notícia, né? O que houve. E pegaram ele, enfiaram ele dentro de um carro e levaram embora. Ontem fez 6 anos que minha filha está desaparecida. Ela desapareceu assim no horário de ir para a escola. Ele é meu filho, Ailton Botelho. O Ailton desapareceu no dia 3/3/99. O Ailton tinha problema. O Ailton não tinha dificuldade para aprender as coisas, né? A mente dele não ajudava. E ele sumiu no dia 3 de março, às 10 horas da manhã. O Américo é meu filho. Ele saiu de casa às 5 horas da manhã para o trabalho. E no trabalho, no horário de meio-dia, ele saiu para ir almoçar. E nem almoçou e nem chegou no restaurante onde ele almoçava. E até hoje não sei notícia dele. Segundo o Ministério Público de São Paulo, existem hoje no estado cerca de 10 mil pessoas desaparecidas. O perfil mais comum é assim: homem, jovem ou adulto de até 28 anos de idade. E há um perfil muito claro de pessoas com problemas civis como doenças, alcoolismo, drogadição, doenças mentais e desentendimento em família. E de outro lado, problemas criminais gravíssimos, como o tráfico de pessoas para as mais variadas formas. Tráfico de pessoas para trabalho escravo, tráfico de pessoas para prostituição, homens e mulheres, tráfico de pessoas, no caso, prioritariamente crianças, para adoção ilegal e para tráfico de órgãos. Ainda assim, violência policial. E finalmente, e aí eu incluo o que é curioso, a própria Guarda Municipal, nós temos casos de São Paulo nesse sentido, minoritários nós temos. E finalmente, o tráfico de drogas, fazendo com que pessoas vitimadas pelo vício desapareçam. O trabalho de investigação ainda é um desafio e muitas vezes fica com as famílias grande parte da responsabilidade de ir atrás do que aconteceu e de gritar por socorro. E como que está o trabalho da polícia? As investigações continuam? Não sei. Não sei porque eles faz muito tempo que a polícia não me fala nada. Então eu tenho certeza que não foi feito nada há muito tempo. Ivanise ainda lembra que na época do desaparecimento, quando procurou a delegacia, foi orientada a esperar. Quando eu cheguei na delegacia, para minha surpresa, o delegado olhou para mim e falou assim: volta para casa, mãe. Isso é coisa de adolescente. A sua filha deve estar por aí com uma namoradinha. Até o dia amanhecer, ela volta para casa. Não é possível pedir, isso eu já tenho certeza, ao familiar de desaparecido ou quem quer que tenha um afeto pelo desaparecido que fique em casa esperando. O problema é ele não ter apoio quando ele pede esse apoio, né? E esse apoio, também vamos renomear, não é apoio, estou te fazendo um favor, é apoio porque é política pública, porque é direito do cidadão. A diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo, Elizabeth Sato, explica que as delegacias estão orientadas a prestar esse atendimento sem nenhum prazo de espera. Não existe aquele prazo, só depois de 24 horas, olha, só depois de 48 horas, como a gente ouve esse folclore por aí. Então, quem sabe esse tempo para determinar é o familiar dessa pessoa. Então, ela observou que aquele familiar dela não fugiu dos padrões diários de comportamento, imediatamente comunica à polícia. Só em 2015, a Secretaria da Segurança Pública Paulista registrou mais de 27.700 boletins de ocorrência de desaparecimentos. Destes casos, 438 ficaram sem solução. Dos registros de pessoas desaparecidas, cerca de 70% a 80% retornam para suas casas. Então, é aquilo que nós chamamos de desaparecimentos voluntários. Agora, dentro desse contexto, ou seja, desse número que de pronto já é assustador, porque ele varia muito de ano a ano, mas sempre
perto de 20 mil ou pouco mais de 20 mil desaparecimentos do estado de São Paulo. Muitos desses casos nós tratamos, não que seja um tratamento diferenciado, mas é feita uma seleção de casos, por exemplo, criança. Criança não some sozinha, bebê não sai sozinho. Então, é tratado com uma diferenciação em termos de busca. O DHPP orienta que familiares registrem o boletim de ocorrência o quanto antes. A partir daí, são diversas investigações nos bancos de dados disponíveis à Polícia Civil. Nos limitamos, ou seja, nos dirigimos a todos os órgãos possíveis, Secretaria da Saúde, da Educação, IML, SVO, Polícia Federal, rodoviárias, aeroportos, portos, enfim, dentro de cada faixa etária, dentro de cada necessidade. Como parte das investigações, o departamento também conta com um laboratório de arte forense. Aqui, especialistas reproduzem o que as famílias não puderam acompanhar. Com a ajuda de alta tecnologia, eles conseguem envelhecer o rosto de uma imagem que ficou parada no tempo. O laboratório de arte forense ele manipula com precisão, fotografias de crianças que estão desaparecidas ao longo dos anos. Nós criamos hoje uma realidade, que a família conta com isso, com essa realidade, com essa nova ilustração, para poder encontrar o seu desaparecido, seu filho. E o trabalho ele é bem minucioso, Quais são os fatores que você leva em conta para progredir uma imagem? Nós temos que ter um acervo bastante diversificado de fotografias dos pais, dos irmãos, do desaparecido, principalmente do desaparecido em várias fases da vida. A dona Vera tem uma filha desaparecida, que é a Fabiana. Ela desapareceu em 1992 e hoje ela estaria com 35 anos. E aí a dona Vera procurou o DHPP para fazer a progressão da imagem da Fabiana. E essa aqui é a imagem mais atualizada, Então, com essa imagem da sua filha já adulta, com 35 anos, a senhora criou mais esperanças para encontrá-la e a senhora acredita que isso pode contribuir ainda mais para as investigações? Sim, claro, eu tive minhas esperanças renovadas, porque é diferente eu divulgar uma imagem dela aos 13 anos e uma aos 35 anos, é lógico. O Ministério Público de São Paulo também adotou medidas para melhorar investigações. Criou em 2013 o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, que já cadastrou mais de 7.900 pessoas e até hoje ajudou a encontrar 46 delas com vida. O PLID também se tornou um importante articulador da criação de um banco de dados nacional. A Lei Estadual de 2014, ela pede um banco de dados estadual, o que diminuiria todas essas questões que, no fundo, dizem respeito ao diálogo. Ela é descumprida, flagrantemente descumprida. Não há sequer um projeto, senão um inquérito civil dentro do Ministério Público para cobrar esse banco de dados. Isso é no Estado, imaginem no Brasil. Muitas vezes a pessoa desaparece em São Paulo, é localizado no Rio de Janeiro, na Bahia, Santa Catarina, ou vice-versa. Ele desaparece lá e é encontrado em qualquer outro lugar. E diante de um banco de dados nacional, seria muito mais fácil, teria maior celeridade na localização da pessoa. Isso não existe ainda. Ainda esse banco nacional ainda não é um banco, não existe um banco eficaz. Tudo que eu queria nessa vida seria saber o que aconteceu, entendeu? Pedir também para ele voltar para casa e que a gente está esperando. Não esqueço do meu filho um só momento na minha vida. Para mim, essa dor da dúvida é a dor da morte, porque ela está me matando todo dia, sabe? Minha filha está sumida, é só isso que eu sei. E ninguém tem uma resposta. O jovem Paulo Alexandre Gomes desapareceu aos 23 anos de idade. Ele trabalhava como perueiro e morava com os pais, Dona Maria e seu Francisco, e com a irmã Francilene. Até hoje o caso não foi solucionado e a família reclama do abandono. O pouco que a gente conseguiu avançar em investigações, elas foram arquivadas e até mesmo um pedido de indenização por danos morais que a Defensoria pediu também foi arquivado
pelo tempo decorrido, né? Então a gente se sente muito sozinho mesmo. No dia do desaparecimento, Paulinho, como era conhecido, saiu de casa sozinho na zona leste da capital paulista e nunca mais voltou. Agora a gente vai fazer o trajeto que o Paulinho fez no último dia em que ele foi visto. Então, ele saiu de casa e disse que estava indo para a namorada, só que daí no meio do caminho, na verdade, ele não chegou a ir até a namorada, né, porque ele encontrou uns amigos. Encontrou um amigo e saiu da trajetória dele. E ele saiu a pé, o senhor deu dinheiro para ele ir de perua, né? Perua. Mas aí, aqui ele saiu a pé? Saiu a pé e falei, o ponto de ônibus é lá embaixo. Só que ele não foi até lá embaixo. Ele, daqui da esquina ele já virou, encostou, viu com os amigos dele. E era noite já? Era umas 9h30 da noite, 9 horas, 9h30. Paulinho sumiu no dia 16 de maio de 2006, durante a onda de violência que paralisou São Paulo. O secretário da Polícia Militar veio todas as televisões e falou que o clima estava favorável, que todo mundo podia voltar para as escolas, estava tudo normal. Aí o Paulinho, eu estava assistindo televisão na sala e ele também escutou e falou, ô pai, as coisas estão voltando ao normal. Eu vou ver minha namorada, meu filho. Não vai atrás disso não, está perigoso. Vocês acreditam que o Paulinho pode ainda estar vivo? Não, eu não acredito. Eu acho que judiaram dele. Acredito e não acredito. Como eu falei para vocês, às vezes eu passo um mendigo na calçada, assim, cidade, parecido com ele, eu olho assim, chega até perto, assim, eu mexo para ver se... Débora, que já tinha um irmão vítima da ditadura militar no Brasil, fundou o movimento Mães de Maio depois de também ter perdido o filho, Edson Rogério Silva dos Santos, de 29 anos, no dia 15 de maio de 2006, em Santos, no litoral paulista. Edson foi morto durante a onda de violência no estado após uma revista policial. O que a gente cobra é que essa luta não seja só das Mães de Maio, mas sim da população no geral. Porque eles mataram meu filho, eles desapareceram com meu irmão lá em 80, mataram meu filho. E eu não quero que aqui mate um neto. Eu luto para não matar um neto, eu luto para não matar esses meninos. Porque o futuro do nosso Brasil está sendo executado, está sendo exterminado. As Mães de Maio pedem justiça para aquelas famílias que enterraram os filhos e ainda lutam para solucionar os casos dos desaparecidos de 2006. O desaparecido é um desafio para o movimento, mas é um desafio que a gente exige que ele venha à tona. A família de Paulinho se uniu ao movimento e não vai descansar enquanto não souber a verdade. Passaram-se quase 10 anos e para mim é como se fosse ontem. Então não saber é realmente muito difícil, muito. Enquanto quem essas famílias sentem falta não aparece, o que fica por perto são as lembranças e os sentimentos eternos. Marcelo, volta pra casa, Marcelo. Eu tô te esperando. Não precisa ter vergonha de nada, de nada, de nada. Eu sou sua mãe, eu te perdoo tudo e não tenho. E você sempre foi um filho maravilhoso para mim. Eu gostaria de falar para todas as pessoas que estão assistindo esse programa nesse momento que assim, se alguém viu essa menina, hoje em dia ela tem 16 anos. Se alguém viu essa garota em algum lugar que possa dar uma informação, pode ser 181, 190. E olha, minha filha, aonde você estiver, meu amor, a mãe tá te esperando, a mãe quer que você volta para casa. O coração de mãe fica, tipo, tá partido, né? Mas sempre com esperança. Eu tenho esperança que um dia ele volta. Mães da Sé, Mães de Maio, mães, pais, irmãs. Famílias que resistem ao tempo e mostram juntas que a resistência e a confiança nunca se perdem. Quem procura alguém que está desaparecido sempre deixa uma lição. A única luta que se perde é aquela que você abandona. Nessa certeza de que um dia eu vou encontrar minha filha,
que eu tenha sobrevivido ao longo desses 20 anos. E o meu trabalho com essas mães tem me ajudado muito. Essas mães, elas mudaram a minha vida, né? Eu transformei a minha dor numa luta, não só pela minha filha, mas por quase 10 mil mães que já passaram por aqui.